Boa noite, chegando, segunda-feira, 15 de março, mais uma live aqui da série, né? A Cris Convida. Hoje eu vou receber aqui uma querida, Andréa Giareta. Ela é terapeuta holística, é uma mulher muito sábia, uma mulher muito especial, né? Que vem se buscando profundamente, tem uma história muito linda de vida. E então a gente vai bater um papo muito especial sobre ancestralidade feminina. Né? De verdade, a gente quer entrar um pouco, né, num tema. Oi, querida! Tô fazendo aqui a minha introdução, né? A Andrea tá chegando. Boa noite, Cris. Então, a gente hoje vai falar sobre ancestralidade feminina. É um tema que eu e a Andrea a gente ficou elaborando, e o que, que a gente ia falar, o que, que a gente ia trazer nesse mês da mulher para vocês. Andrea, além de uma querida amiga, além da minha terapeuta, também é uma super parceira. A gente trabalha juntas aí nas rodas meditativas. Ela tá chegando já e eu já vou, deixa eu dar a cenadinha aqui, porque eu já vou chamar ela para cá, porque hoje eu quero já começar esquentando. Vão chamando as amigas para cá, né? Não esquece de mandar aviãozinho, porque isso dá uma impulsionada na live. E mais mulheres também vai ter acesso a esse papo tão bonito que eu tenho certeza que a gente vai ter hoje, né? Então, vamos lá, vou chamar aqui a Andréa, querida. Então, se vocês estiverem gostando do papo, interajam. Lembra disso, a minha live é super interativa. Manda coraçãozinho, que é o nosso, né, símbolo de que vocês estão gostando do papo. Ó, tá chegando um monte de gente. Boa noite, querida. Olá, Cris, boa noite. Tudo bem? Boa Boa noite a noite. todos. Olha só, saudade, viu? Ah, que alegria, né? Essas lives têm me despertado essa sensação. Toda vez que eu vejo vocês aí eu penso assim, nossa, quanto tempo que eu não te abraço, É verdade. né? E o Hoje, abraço é tão hoje, importante, né? hoje a gente vê as pessoas muito pela tela e percebe a falta que faz, né? Esse Nossa, contato. enormemente, é isso, enormemente, né? E É, a gente vai assim se administrando, tô dando aqui, acenando para todo mundo, tá todo mundo delícia. chegando, né? Pra gente fazer, Ah, pra gente começar o nosso papo. Eu acho que sim. seria legal, André, você começar falando um pouquinho de você, enquanto a pessoa vai chegando, porque tem gente aí que eu acho que não te conhece. Ah, Tem sim. gente nova no pedaço. Ah, que delícia. Primeiro, assim, é uma honra falar sobre um assunto tão lindo, tão extenso, tão amplo, né? Então, eu já quero deixar aqui dizendo que para mim é muita alegria falar sobre esse assunto. E falar um pouco sobre mim, dizer que eu sou apaixonada por terapias holísticas, justamente pelo fato dela enxergar o ser na sua ampla expansão, né? No seu, todos os seus corpos, todas as suas potências, e não só aquilo que a gente enxerga a olho nu, vamos dizer, né? Então, eu sou terapeuta holística, trabalho muito com o campo de energia, que eu acho que a energia também é fundamental, e gosto muito de xamanismo, gosto muito desse assunto sobre ancestralidade, gosto da arte no trabalho, para aplicar as curas através da arte. Então, assim, é muito extenso esse campo, né? O importante é dizer que cuidar do outro é o grande prazer e a grande missão. É verdade. De verdade, assim, acho que eu vou até dividir isso com vocês todos, né? Eu e a André, a gente ficou, depois que a gente pensou no nosso tema, porque a gente teve um primeiro papo lá atrás, o que a gente vai falar juntas, né? Aí veio a ancestralidade, aí depois hoje a gente teve a reunião para alinhar e tal, e a gente falou assim, nossa, a ancestralidade um assunto bem extenso, bem amplo, bem profundo, né? Então, nosso desafio foi pegar assim uma veia disso para a gente trabalhar aqui, né, nessa uma horinha de live, né? Sim, sim. E de verdade, assim, eu acho que né, essa junção da ancestralidade com o feminino, eu acho que esse é o nosso objetivo nessa live hoje. É porque a ancestralidade vale para todo mundo, mas assim, aqui, como a gente está sempre trabalhando e focando nas mulheres, não que os rapazes não possam escutar e possam aprender, porque de verdade vale para eles também, mas a gente está buscando fazer esse ponto de encontro, né, ainda mais que é o mês da mulher,
né, que a gente possa pensar, até porque a gente tem, como mulher, a gente tem um papel muito importante nos laços familiares, na cultura, né, na cultura social como um todo. Então, eu acho que é um assunto realmente de grande Nossa, enorme. importância, né, e que talvez passe muito batido para a maioria das pessoas, né? Sim, sim. Hoje o mundo, a gente prega o tempo inteiro, é que a gente tem que estar olhando para frente. A gente está sempre no futuro, na verdade. Mal é mal, a gente está no presente, né, André? Isso, exatamente. Né? Então, assim, a gente parar um pouco para pensar de onde eu vim, né? Quem é que está atrás de mim, né? Por si só já é algo que não é muito corriqueiro, né? Da gente Sim, pensar, da gente falar, né? Da gente debater um pouco aqui, porque a ideia é também que elas possam perguntar, né? E trazer um pouco de informação para a gente também. sim. O que a gente E aí, acho que. percebe, Cris, é que está começando, quer dizer, claro que não vou dizer que agora, mas que a gente está sentindo um volume, né, crescente de muitas pessoas realmente buscando é, é, trazer conceitos, né, do que traz da sua história. Isso é fundamental, né? Fundamental. Para você poder continuar caminhando, como a gente falou, olhando para o futuro, você precisa dessa base, você precisa dessa consistência de tudo que você traz ali atrás. Aham, concordo plenamente. E isso, na verdade, né, não tem só a ver com um aspecto, da história, né? As histórias que a gente conta, que são as vidas, as experiências que a gente tem. Então, que nossos antepassados tiveram, que a gente pode contar. Ah, eu me lembro, eu soube que a minha avó fazia tal coisa, a minha avó costumava, cultivar rosas vermelhas, por exemplo, né? A conexão da Andrea deu uma falhada, mas assim, só para fechar esse meu raciocínio, é que quando a gente está falando de ancestralidade, né, a gente está falando desses aspectos que estão ligados à nossa cultura, à nossa formação, mas também ao nosso DNA. Então, assim, é uma composição, caiu aqui, gente, Andrea, né? Uma composição que traz uma certa complexidade e que explica muita coisa de quem somos hoje, né? De coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje. Por incrível que pareça, muitas doenças e muitas situações recorrentes que causam sofrimento na gente, nós mulheres, tem uma explicação, você vai encontrar uma explicação na sua ancestralidade, na sua linhagem, né? Então, é importante que a gente tenha um pouco dessa curiosidade, né, para enxergar, para olhar para trás e para identificar a nossa origem, também, né, para que a gente tenha mais eficiência, para que a gente seja mais feliz nas nossas buscas, por autoconhecimento e no nosso processo de cura, porque todas nós temos um dodói, com certeza, para ser curado. Vamos esperar ver aqui se a Andrea, aqui, acho que ela está voltando. Aí. É, então, eu acho que é muito importante a gente começar a perceber o quanto que a ancestralidade, né, ela traz Voltei. então, caiu e eu continuei aqui, que as meninas estão aqui, né? Eu Sim, falei, bom, sim. e o que eu estava só para resumir um pouco, André, é o É, seguinte, estou falando assim, que essa questão da ancestralidade, ela traz as histórias, né? E sim, também traz uma questão de DNA, né? Então, assim, isso. são doenças, coisas que a gente vive nesta vida, neste momento, podem ter explicações lá atrás. Então, a importância, o quanto que é importante a gente saber, né, do que aconteceu na história da nossa família, né, na nossa Isso. ancestralidade, para que a gente possa se cuidar de uma maneira adequada, certo? Exatamente, exatamente. Fazendo as Como- mudanças importantes para novos tempos, né? As mudanças que podem influenciar o futuro que está chegando, criando, né? Para que lá daqui 100 anos que as nossas descendentes venham falar das ancestrais e já entendam que houve várias mudanças, né? Isso é fundamental, é um ciclo evolutivo muito lindo, né? Sim, É, né, eu acho exatamente, eu acho que assim, em primeiro lugar, acho que é legal a gente falar um pouco, né, o que que é ancestralidade, para a gente trazer esse feminino e fazer sim, essa esse junção. link, Olha, né? acabou de chegar aqui alguém que eu não falo há muito tempo, que tenho uma admiração profunda,
e que, se eu não estou enganada, também escreveu sobre ancestralidade feminina. Dete Giareta acabou de É, chegar aqui na live, mamãe de mestre em Andréa, mulheres. né? É Mulheres É, Ancestrais? isso é maravilhoso, É. né? É, Aí, tá vendo? Então, eu ainda não tive ainda a notícia do lançamento do livro, mas eu estou aqui esperando, é. né? Porque eu realmente eu quero ler. Aliás, isso, Cris, faz com que me traga aqui, já que a gente está falando da ancestralidade, olha só como a gente traz, vamos dizer, na genética, no sangue, na energia, pode dizer até atávico, porque é aquela coisa que às vezes era um bisavô, um tataravô, que às vezes pula uma geração e vem por uma próxima, de talentos e potências, e você desperta aquilo, por quê? Porque você carrega aquilo. Então, agora a gente citou na minha mãe, que tem um vasto conhecimento sobre todo esse assunto, e agora eu aqui falando sobre isso. Então, o que é que eu trago em mim de herança que é abençoada, né? É verdade, é isso Sim, mesmo, sim, né? sim, sim. E, e que assim, por exemplo, eu conheço um pouquinho da história da sua mãe, conheço um pouquinho da sua história, mas eu já consegui enxergar, né? Por que que a Andrea é a Andrea, né? Por que que eu digo isso, né? Porque assim, hoje a gente vive num mundo onde a gente tem assim um monte de gente fazendo um monte de coisa, ok? Isso, Né? isso. Essa é a batida do mundo agora. Mas às vezes eu vejo que as pessoas, por exemplo, elas investem muito pouco tempo, e energia para se formarem, né? Então, quando eu falo que a Andrea é uma terapeuta holística, e eu tenho orgulho de falar isso, né? E eu me coloco na mão dela com muita segurança, com muita tranquilidade, porque eu sei que eu estou falando, conversando, abrindo a minha alma, abrindo meu campo energético para uma profissional, né? Que é uma mulher antes de tudo, mas é uma profissional que ela se dedica muito, né? Então, às vezes eu vejo que as pessoas fazem coisas muito corriqueiras e já se veem como prontas. E quando a gente está falando de coisas como nossa energia, está falando de ancestralidade, a gente está falando de emocional, né? A gente está falando, isso são coisas muito delicadas, muito responsáveis, né? Para a forma como a gente vai mexer. Então, Isso. eu acho que assim, é um pouco isso. Assim, quando eu conheci a Dete, eu logo entendi, né? Por que que você é tão inquieta nas suas buscas, está sempre estudando, está sempre indo buscar. Porque Dete realmente é uma mulher admirável, né? Em termos de conhecimento, de cultura, né? De conhecimento de literatura, né? Sim. De mitologia. Então, é uma coisa Nossa. muito linda isso, né? Sim, sim. Sim, até hoje, né, eu posso dizer que toda a minha formação como ser e com, inclusive com conhecimentos que a gente adquire em casa e com a vida e com aquilo que você troca com o seu descendente e com os seus antepassados também, com tudo, é o que te forma, é o que você é hoje. Então, é isso que eu falo, que a ancestralidade, a grande magia da ancestralidade, justamente é você trazer esse contexto do se apoderar do que é seu, daquilo que é uma herança, daquilo que foi galgado por várias gerações, daquilo que foi lapidado por várias gerações, porque foram desafios que algumas conseguiram superar e ganharam uma potência, foram Uhum. maravilhosas, e foram outros desafios que não foram tão bem sucedidas e que ainda podem estar no caminho da lapidação. Então, essa é a magia. E a gente tem que honrar isso e seguir sempre tentando melhorar. Como é que a gente pode definir aqui ancestralidade feminina? Olha, eu vou começar pela ancestralidade. Ao meu ver, a ancestralidade é algo assim dos primórdios, da criação da vida, sabe? Lá do início de tudo, ancestral mesmo. É uma bagagem, aquilo que a gente, vamos dizer, até da herança de onde vem o ser humano lá, Homo sapiens, que seja. E aí vem toda a nossa história evolutiva. Até chegar, vamos dizer, a nosso olho tem uma linha linear que vai 7 gerações para frente, 7 para trás, aquela coisa, né? Que é até onde a gente alcança.
mas eu acredito que é algo muito maior que isso. E o feminino, então, é a coisa mais linda, porque o que é a vida sem a essência do feminino? E o masculino, que são energias que se complementam. Mas como a gente está focando aqui no feminino hoje, eu digo a essência do feminino, aquela potência do acolher, do nutrir, do cuidar, né? O que seria de toda a criação se não houvesse esse feminino, né? Como se fosse um saco gestacional da vida. O que seria a essência do feminino? Tudo isso sem isso, entendeu? Sem essa essência, essa vibração, essa energia. Então, e é muito forte. A gente carrega muito isso, inclusive no nosso corpo físico, até fazendo um paralelo com o corpo da Terra, mas assim, como o assunto é extenso, eu nem vou sair muito, mas o que acontece? Nos tempos modernos, a gente acaba perdendo, porque a gente fica com aquele olhar muito no aqui, no agora, no material, no ter, no mostrar, e vai perdendo aquilo que é raiz, aquilo que é essência. Sim, eu acho que eu vou fazer assim, a minha colocação vai pegar a sua colocação e vai fazer ela do fim para o começo. Ou seja, eu vou começar do feminino para falar da ancestralidade. Porque você me trouxe o gancho certo, que eu vejo assim, hoje nós mulheres, nós estamos vivendo a nossa pulsão masculina, né? Com muito mais força, com muito mais presença do que a nossa pulsão feminina, né? Exato. E essa porção feminina, o que que é essa porção em nós? É isso tudo que você trouxe. Nós somos, o feminino que é acolhedor, é sutil, é emocional, é intuitivo, né? Exato. E isso a gente foi perdendo com esse estilo de vida que a gente acha o máximo hoje, mas que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? Isso. Essa estrutura social que a gente vive hoje fez com que assim, o modelo masculino ele preponderasse e o feminino ele foi sendo guardado. Às vezes a Isso. gente se depara com mulheres que elas são 99% masculino, assim, ela Isso. quase que não tem essas características do feminino expressas, demonstradas na sua vida no dia a dia, né? Isso. E normalmente o que acontece? Eu vejo que quando esse masculino ele começa a preponderar demais na nossa atuação, na nossa atitude, na nossa vida, a gente adoece. Sim, Adoece desequilíbrio, em né? vários sentidos, né? Por quê? Porque é o desequilíbrio. Doença é Isso. desequilíbrio. Né? Então, eu acho que a ponte para a ancestralidade, eu vejo que está muito aí. Ou seja, eu preciso entender, eu preciso acolher, aceitar e Isso. perceber tudo que as Integrar. mulheres que me antecederam vêm vivendo, Isso. né, para eu Isso. chegar até aqui nesta condição. Então, eu preciso resgatar isso para Isso. trazer de volta, né, para trazer de volta esse feminino para a minha vida, né? Isso. Então, algumas funções, algumas tarefas ou atividades femininas, hoje elas são mal vistas. Existe Isso. muito preconceito sobre elas. Eu não vou querer criar minha filha para ela cozinhar. Então, minha filha não Isso. vai aprender a cozinhar. Imagina que se cair o botão da camisa, eu vou lá pregar um botão. Minha filha não vai pegar a linha e a agulha e vai costurar. São tarefas. Por que são tarefas do feminino? Do Né? Porque cuidar, o né? feminino é cuidar, exatamente. Então, assim, aí o que acontece? Nós, no nosso processo, que foi natural, né? Da É. gente querer se libertar, da gente querer Isso. ganhar a nossa independência Isso. econômica, financeira, nos relacionamentos, a gente partiu para uma ação. A gente pegou o modelo deles, do Isso. masculino, e Isso. foi, né? Só que a Foi. gente vem aos trancos e Pecou pelo barrancos, excesso, né? não é isso? Então, Pecou assim, pelo é excesso. isso que eu vejo, assim, coisas que, por exemplo, a arte, a pintura, a dança, a música, isso são características do feminino, Isso. né? Mas Isso. quando do nosso tempo a gente se permite parar, né? Ou para ler uma poesia, ou para escutar uma música, ou para fazer um doce que a minha avó me ensinou quando eu era menina. E fazer Sim, aquilo sim. com amor, né? Essa Exato. coisa do amor, da atenção, do cuidado, né? Eu vou fazer isso Isso. para nutrir alguém ou para me nutrir, Para me nutrir, exatamente. né? Porque Porque quando eu é estou fazendo uma. isso, eu estou nutrindo a minha alma.
Exato, é uma coisa muito natural dessa essência do feminino. Quando isso integra e se torna consciente, fica tão natural e fica tão prazeroso, porque você entende que não é uma coisa é certa, outra coisa é errada. As coisas se complementam, e aí é o êxtase, né, da, da beleza dessa junção. Você fala, nossa, que maravilha eu poder ter uma atitude mais enérgica e mais prática com o meu masculino quando for necessário. E poder também expressar toda a minha essência do meu feminino e fazer essa junção. Ah, é maravilhoso. E eu espero muito que todas nós consigamos encontrar esse equilíbrio. Porque nós estamos no efeito pêndulo, que é aquela coisa de começa e você quer uma mudança, você não faz uma mudança no meio do caminho. Você tem que fazer a mudança no drástico para aos poucos retornando até o meio do caminho, que é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Sim. A Cris, a minha xará aqui, ó, ela está perguntando o que fazer quando perdemos nossa essência. Ela continua aqui. A gente sabe que a essência está aqui, mas permitimos que enterrassem a nossa essência. Vamos comentar um pouco sobre o que a Cris está trazendo aqui? Sim, sim. Eu acho de verdade. Pode eu falar, acho então, depois que eu isso é falo. um assunto que passa muito pelo auto-amor, pelo autoconhecimento. A partir do momento que você dedica um olhar para si, para se amar mesmo, eu sei que tem muitos desafios, eu sei que tem vários contextos, mas falando objetivamente, você não deixa enterrar a sua essência. A sua essência é uma coisa sagrada, e é só sua, e é única, ninguém vai ter igual. Eu entendo, eu acho que o que ela está trazendo, né, André, assim, no Mulheres Selvagens, no curso Mulheres Selvagens, a gente escuta muita coisa, né, tem muito depoimento, e eu acho que de verdade, eu acho que esse dia a dia e esse modelo que a gente vive faz com Exato, que a gente se afaste, né? Ela tá lá, mas a gente se claro. desconecta, a gente se afasta, né? Essa coisa do não tenho tempo, eu tenho que cuidar de todo mundo, né? Isso, É por isso que eu bato tanto nessa tecla da gente se colocar em primeiro lugar, porque de verdade a gente precisa ter momentos que são nossos, onde a gente realmente vai se olhar, vai fazer aquilo que a gente ama, aquilo que faz sentido e significado pra gente, né? isso mesmo. De novo, eu me lembro, assim, que é uma das histórias que eu tenho uma paixão, que é o Pele de Foca, né? Quando ela faz um Sim, mergulho para a alma, né? Que ela vai na casa de isso, alma dela. é, Então, assim, para cada uma de nós, a casa de alma é um lugar que é só seu, né? Aqui exato. a Renata Moreira está dizendo o seguinte, ó, precisamos resgatar esse feminino. Então, alguém falou sobre a dança, aqui a Jo, dança, melhor terapia da vida. Pois é. Isso. Então, para cada uma, a gente tem que descobrir o que é, Isso, né? O cada que uma que vai sentir o que te conecta, né? Exatamente. É. E eu acho que é interessante, André, falar um pouco sobre o seu trabalho aqui, porque é o seguinte, né? Eu sou uma buscadora, né, de mim mesma faz muito tempo, né? E a gente passa a vida Eu fazendo tenho esse isso, né? bichinho dentro de mim faz tempo. E eu já fiz mil terapias, já experimentei muita coisa também. E eu acho que a terapia, né, a terapia holística, né, quando eu vou na Andrea, por exemplo, me sinto em desequilíbrio, que eu tomo um floral, por exemplo, né? Ou que a Andrea me aplica barras de axis, ou que a gente faz um reiki, né? Naquele instante, eu tenho, sim, o meu momento de silêncio em que eu mergulho nessa tal da minha essência, né, gente? Isso. Porque isso também acontece também num processo meditativo. Você escuta uma música, né? Exato. Né, que faz você falar, opa, eu entrei em uma outra dimensão, né? Isso, exato. No seu espaço sagrado. Ali, um Exatamente, minutinho que você entra é o suficiente para você trazer uma potência, uma energia que te conecta novamente. exatamente. E eu vejo assim também, Andréa, que assim, nós mulheres, o criar, né, a gente tem o poder da criação é do feminino, né? Então a Isso. gente tem uma energia criativa muito forte, né? Só Sim. que a gente talvez não está sabendo usar ela em nosso favor, ou saber usar ela com uma inteligência maior, né? A Sim, gente sim. faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Isso.
e acaba não parando, respirando para pensar, bom, isso aqui está me fazendo bem? É isso aqui que eu quero fazer? Eu amo o que eu estou fazendo, né? É A, isso. a psicologia positiva, ela fala que quando a gente entra no tal do estado de flow, ou seja, de fluxo, né? Isso, É quando a gente está fazendo algum tipo de trabalho que vale para o campo profissional. Quando você está fazendo uma coisa que é da sua alma, você isso. Você não nem sente o percebe, né? tempo passar. Você olha assim e fala, Isso, nossa, já é hora do almoço, né? isso, Porque isso. você está envolvida nessa sua essência. Então, respondendo também um pouco Tá. isso da Cris, né? É perceber isso. Quando você está envolvido, o relógio não é mais tão Não importante. tem mais o Ah, eu tenho que relógio. fazer isso e isso. O número de tarefas aliadas, atreladas àquilo, não é mais importante, Não é né? mais Porque isso, você isso. faz com amor. Né? A Você cozinha, sai eu acho daquele que é estado um. de ansiedade. Isso, você sai do estado de ansiedade. É, Perfeito. exatamente. Né? E uma coisa Então, que eu quero falar muito aqui, que eu acho importantíssimo, que já que a gente está falando aqui do feminino, o útero, né? O que é o útero? É uma usina, é o nosso caldeirão, é uma coisa sagrada. Ali é onde a gente é uma alquimia. E o que a gente vê nos tempos atuais, o que, que é? São a maioria das mulheres com problemas no útero, né? Por quê? Porque é como se fosse aquela usina da criação do feminino, de toda a sua potência, ele está abafado por questões que são sofridas. Inclusive, como a gente está falando das mulheres que vêm com seus desafios e tendo que correr e fazer, e fazer, e fazer, não deixa de ser um envolvimento tão grande e às vezes não tão prazeroso que causa sofrimento. E é isso que a gente quer fazer com mudanças de paradigma, de consciência, que as mulheres vão se renovando, se reciclando, para que elas saiam desse ciclo de sofrimento e vivam num momento mais de prazer, de viver mesmo sentindo, né? O contexto daquilo que é importante para ela, né? Esse é o grande lance, porque eu já estou olhando as futuras gerações. eu acho também. Antes de falar sobre as futuras gerações, deixa eu ler aqui o que a Dete escreveu uma coisa interessante aqui, ó. O que mais devemos respeitar na ancestralidade é o bem que nos legaram, nos legaram os ancestrais, Isso, de onde receberemos prêmios. E o mal pelo qual temos de ser responsáveis também. É um pouco isso que isso. você acabou de É, falar, é. né? Eu venho aqui nesse mês aí que eu estou fazendo um monte de lives, né, homenagem às mulheres, estou trazendo várias convidadas. Eu tenho batido um pouquinho numa tecla que eu acho que é importante trazer aqui também, porque é um momento que assim, olha, muitas vezes eu vejo mulheres que falam assim, ai, não, não quero saber esse negócio de empoderamento feminino, não. Ai, não, não quero saber esse negócio de autoconhecimento. Isso dá muito trabalho, autoconhecimento, empoderamento, não. Prefiro ir ali no shopping. Me chama para lá no shopping para a gente comprar uma bolsa, para a gente tomar um café, que tá tudo certo, né? Isso, Nada isso, errado com isso, ok? São escolhas. isso, Respeito do isso, fundo do meu coração. No isso. entanto, eu acho que a gente precisa se dar conta de que cada mulher hoje está viva neste planeta, ela tem que se sentir responsável pelas mulheres que estão à frente dela, ou seja, as que estão As que vindo. virão ainda. Exatamente. Ou que estão aí já, por exemplo, eu vou falar da minha neta. Minha neta tem Isso, as 2 aninhos, pequenas já. Isso. né? Então, assim, e a gente não está fazendo só pelas nossas mulheres, dos nossos laços sanguíneos. Quando a Não, gente por começa a ter todas. exatamente, todas vão recebendo, Isso, vai sendo mais fácil para as que virão. isso. Então, eu Porque vai se acho que é tornando muito um coletivo. exato, então eu acho muito importante, né, chamar um pouco para essa responsabilidade, que é isso que o Jung está falando aqui no comentário da Andrea, da Dete, né, que assim, vem prêmios, né, porque a gente pode ter algumas coisas da nossa história que são maravilhosas, vem prêmios, mas também a gente também tem que ser também responsável pelo mal, porque se eu também não fizer um pouco do meu papel, né? Eu perceber qual é o meu papel nessa existência, perceber qual é o meu papel na sociedade, perceber qual é o meu papel na minha família e na minha Isso, empresa, junto com a minha equipe, entende? Eu isso. fico um ser inerte e essas questões não mudam. Então, esse Não muda e vai feminino, passando, é. exatamente, né? É. Então, eu acho que é olhar para trás, entender.
O que as Tudo mulheres certo. da minha ancestralidade viveram, né? E perceber aquilo que são essas dores, que a Dete está chamando aqui, o que o Jung fala do mal, né? Que são as dores que a gente está sentindo agora. Isso. É reflexo de tudo isso que nos antecedeu. Exatamente. Então, qual seria o nosso olhar hoje, né? Com um tempo de maior consciência, porque a gente entende que nós também estamos num tempo onde as pessoas estão buscando abrir os olhos para a consciência de novos tempos, de novos olhares, entendeu? De olhar a coisa com critério, não é mais aquela coisa de passou, estou passando pela vida. Claro que existe Sim, ainda os que estão passando, mas existe uma grande parcela já daqueles que estão passando, mas olhando, analisando, isso eu quero, isso eu não quero. Então, assim, entender qual foi a fragilidade que teve na minha família há muitos anos atrás. Quais foram as forças? Quais foram as forças? E assim, vai fazendo a separação, o joio do trigo, não renegando aquilo que foi difícil, agradecendo pelo que foi difícil, porque eles passaram por nós, hoje eu já não tenho que passar, então isso já é uma vitória, certo? Para mim, então eu tenho que agradecer acima de tudo e olhar. Então, se aquilo foi difícil, para mim já não vai ser mais, e para a próxima, menos ainda. E é como se eu estivesse lapidando um diamante da evolução, da consciência. Isso que é a coisa mais linda, né? é Maravilhoso. verdade, é verdade. Ela está dizendo que a hereditariedade é uma força com grande peso, tal qual a educação de berço e escolar. E aí, Dete, tá aí é mais ainda da responsabilidade da mulher, né? Na sua Isso, maternidade, no seu, às isso, vezes na profissão de professora, como foi o caso da sua mãe, né? Tantas isso. profissões que, de algum modo, influenciam nessa transformação e nessa mudança, né? E eu acho que a grande mensagem aqui é a consciência do que significa esse feminino e o que a gente tem que fazer para resgatar isso, né? É, Valorizar isso, reverenciar o nosso feminino, né? isso, As isso, nossas isso. mães, as nossas avós, bisavós, tataravós e até os nomes que eu não sei mais, todas Isso. elas que elas passaram para que a gente fosse a mulher que a gente é hoje, É. E sabe, né? Cris, é importante, eu acho, a gente salientar uma coisa. Quando você vai adquirir um bem, ou uma casa ou um carro, você não analisa o histórico daquilo. Você faz questão de analisar, saber se está em ordem, se não está. E às vezes você não para olhar com um olhar de amor e de curiosidade e de atenção para aquilo que foi o seu histórico, ou seja, a sua árvore genealógica. Olha, esse é o nome do meu avô, esse é o nome do meu bisavô. Poxa, que legal, o tio, minha tia, e pá, e entendendo tudo aquilo. E aí você entender que um era talentoso na arte, o outro era talentoso na escrita, e aí você vai entendendo que cada pequeno talento daquele está em você. Aí você vai entendendo que bênção que é tudo isso, né? Você vai olhando e você dá o valor devido. Porque uma coisa é você falar, eu sei que meus descendentes era italiano, então eu sei que era fulano. Mas uma coisa é você falar, outra coisa é você experienciar no corpo, na energia, na emoção, trazer aquilo para o seu campo mesmo. Aí que entra até a constelação, quando a gente mexe no campo sistêmico, trabalhando com Uhum. dificuldades ou não. Nossa, isso é muito lindo e é sagrado. Sim, sim, sim. A Rosana está falando o seguinte: boa noite, queridas, boa noite. O À conflito noite. diário é o que está enrustido em nós, versus frente à nossa essência, né? Complementando. E eu acho, viu, Rô, que a questão também que eu percebo muito hoje, assim, esse tempo de pandemia, tá todo mundo, né, envolvido com um monte de pensamentos, muitas preocupações. E há uma grande dificuldade da gente, talvez, dar o primeiro passo, entender, gente, que assim, a gente tem que se esforçar para, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque também existe também uma fantasia, uma ilusão de que as coisas acontecem como num passe de mágicas, né? Então é isso que você também trouxe, né, André? Assim, a gente tem que ir buscar, tem que compreender e tem que começar a exercitar, colocar isso para fora,
né? Isso, isso, Eu acho isso. que quando a gente por exemplo, a gente faz essa congregação das mulheres, uma ajuda a outra, uma apoia a outra, uma estimula a Isso, outra para esse novo. Né? isso, É um exatamente. novo que representa a nossa tradição, mas é novo hoje. Isso, isso, isso. Né? Esse movimento das mulheres querendo se reunir, querendo trocar, trazendo uma consciência mais de irmandade, de sororidade, isso para mim também é uma coisa sagrada, porque o que seria da humanidade se não fosse essa união, essa troca, essa energia? Antigamente, lá no xamanismo, lá para trás, as mulheres se reuniam, que a gente chama da tenda vermelha. Ali era só para as mulheres. E ali elas trocavam conhecimento, elas trocavam cuidados, elas faziam as curas, as magias. E ali era só para a mulher. Ela, quando elas estavam nos seus períodos difíceis, elas iam para lá, para parir, elas iam para lá. Então, hoje, a gente está trazendo para o moderno que as mulheres estão resgatando isso. Algumas que estão trazendo mais consciência. Aí elas estão se cuidando, se olhando, mas sem competitividade. Olha, a Dede está dizendo que a sua veolística, ela vem dos ancestrais árabes, tá? É. É a incrível mãe que ela é, e é que eu não entendi muito bem. E esse More foi, vem da mama italiana. Então você é uma São as mistura de árabe com descendências. italiano, não é Olha isso? que mistura maravilhosa, quanta É potência. verdade, hein? É verdade. Ai, É, e é muito interessante. Eu vou contar um pouquinho uma história minha, porque assim, acabou de acontecer isso outro dia, faz pouco tempo mesmo, acho que foi em janeiro, sei lá. Eu comecei a resgatar. Eu tive uma época na minha vida que eu estava bem jardineira. ah, E eu larguei o jardim, cimentei meu quintal, e aí, depois, agora mais recente, eu fiz uma reforma e voltei a cultivar as plantas. que maravilha. Aí, meu namorado, ele fica acompanhando, vendo lá que eu converso com as plantas, agora eu dou nome para as plantas e tal, e as plantas só florescendo, né? Só Olha, prosperando, só, né? Eu sempre comecei foi muito intuitivo. sim. Aí, no final do ano para cá, eu comecei a trabalhar demais e eu fui largando as coitadinhas, assim, eu passava por elas, assim, falava assim, oi, ó, tô com pressa hoje. Bom, naturalmente, gente, o que aconteceu? Elas começaram a dar umas murchadas, começaram a acontecer umas coisas meio mais ou menos, apareceu lagarta, eu fiquei enlouquecida É, aqui, né? é. Bom, aí a gente saiu e tal, foi na casa do meu filho, e lá ele me solta uma bomba, assim, o Lucas me pergunta, e aí, mãe, como é que estão lá as plantas? Aí ele responde, horríveis. Também ela parou de conversar. Eu fui contar Mas para minha mãe, né? Eu fui contar a história para minha mãe. A minha mãe me vira, porque assim, eu tinha a sensação de que eu tinha essa característica da minha mãe, porque eu me lembro muito da minha mãe. Ela tinha umas plantas que caíam, assim, eram maravilhosas. Quando ela vinha para cá, também ela cuidava, as plantas ficaram lindas, ficavam lindas. Só que a minha mãe vira e fala assim: ai, minha filha, eu acho que você puxou a mamãe, ou seja, a minha avó. é. Mamãe Olha, conversava com as plantas, mamãe, todo dia ela ia lá, molhava, olhava, conversava, e as plantas delas eram lindas. Naquele momento olha. eu me dei conta, né, de que ninguém me contou isso, eu fiquei sabendo ali e Isso. entendi tudo, quer dizer que é algo que estava que me antecedia na hora que e uma das minhas orquídeas chama Maria Joana, o nome da minha avó. Olha, E tá vendo? eu dei sem saber disso, que eu dou nome de mulheres para as minhas orquídeas. Sim, Eu sim. falei, caraca, olha isso, né? Então, É. assim, ela está comigo na hora que eu estou cuidando das minhas plantinhas, né? Sim, sim, sim. Então, assim, um pouco para responder algumas coisas que elas perguntam, né, de como a gente resgatar a essência, de como a gente trazer isso. Gente, é isso, assim. Ah, eu não tenho tempo, Cris. Eu também não tenho. Para falar bem a verdade, eu também tenho uma vida muito corrida. Eu acho que as pessoas percebem isso, né? Mas eu encaixo. Hoje Mas a gente mesmo, por faz exemplo, o tempo, né? exatamente. Hoje, quando eu fui antes de me arrumar, não sei o que, eu já fui lá fora e falei, nossa, hoje fez muito calor. Isso, Fui dar uma olhadinha nelas, rapidinho, tal, que estava isso, isso. anoitecendo. Por quê? Porque elas precisam de mim, né? Exatamente. Isso. Então, eu acho que assim, é mais um exemplo disso, de como essa ancestralidade feminina está presente, como que a gente pode cultivar isso, e quanto que eu fiquei feliz quando a minha mãe disse, mamãe, você puxou a mamãe, Ó, que delícia. É, né? não, é uma Você honra puxou. você saber que Eu não você conheci trouxe. praticamente a minha avó. Quando a minha avó faleceu, eu tinha 3 anos.
Ah, Então eu não conhecia a minha avó, né? Não é nem dizer que eu aprendi alguma coisa ali, né? mas aí essa é a grande prova. A gente vê, às vezes, crianças ou até adultos já que, de repente, você fala, mas de onde você faz isso? Ou de onde você tem esse talento? Ah, sei lá onde eu aprendi, eu acho que foi alguém. Não, quando você vai ver, um bisavô, um tataravô fazia aquilo com muita destreza, fazia muito bem. Então, aquilo traz, a pessoa traz aquilo nas caixinhas. A gente tem várias caixinhas internas, que são as nossas potências, algumas adormecidas, outras já estão acordadinhas, e a gente tem o quê? Vai abrindo essas caixinhas com a vida, vai abrindo, e é tudo coisa que a gente traz de toda essa história, não só de 7 gerações, porque isso vem extenso, vem longo. Então, assim, o único movimento que eu acho que é importante salientar aqui, que todos devemos fazer com um olhar sistêmico, que assim nem precisa obrigatoriamente fazer uma constelação. Mas é claro que eu sou a que mais indico fazer constelação para todos, que é fundamental, para trazer um equilíbrio sistêmico, todos nós precisamos. Mas a gente pode ter esse olhar quando nós nos percebemos fazendo coisas que são desafiadoras e que podem estar prejudicando alguém, ou uma geração passada, ou uma futura, você tem o dever de parar para analisar. Peraí, o que é que eu posso mudar aqui? Sabe, aquele estado de presença? Porque senão você entra no ciclo do padrão e você não consegue quebrar. E você vai passando de geração para geração. O que é que eu preciso mudar aqui? Porque em algum momento você vai ter essa clareza, você vai ter esse insight. Ah, eu vou mudar só um olhar, eu vou mudar só uma pequena atitude, mas já faz a diferença. Já vai mudando todo o caminhar da evolução, de tudo que vem pela frente. Vamos ler um pouquinho aqui os comentários delas, viu? Elas estão bombando aqui. Manda aviãozinho para chamar mais mulheres para cá, hein, meninas? A Ai, que Renata está dizendo, maravilha. live maravilhosa, aprendo sempre com Ai, tô vocês, adorando, duas cheio de comentários. selvagens. É. A Renata também é uma selvagem, né? A Renata também fez curso comigo. A Andrea foi da minha primeira turma, é do coração. A Dete está dizendo o seguinte: nascemos mais frágeis em força física em relação ao macho. Por isso, é a coragem selvagem da mulher. Eu também acho isso, né? Porque, assim, às vezes a gente coloca a mulher o sexo frágil porque está relacionado à nossa estrutura física, Somente, né? né? Mas em termos de força, de energia, capacidade criativa, né? Intuitiva, coragem mesmo, coragem Coragem. de se movimentar para, né? Sim, sim. Eu sempre falo com as meninas, né? Porque assim, às vezes, quando a gente fala do feminino, às vezes a gente vai para um lugar onde a gente também só pensa assim, numa mulher muito docinha, que fala baixinho, que cozinha para todo mundo. Pode ser. Porém, é o seguinte, o feminino, se necessário for, né, que a Clarissa Pinkola Estés, autora do Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala isso. Se necessário for, a loba, né, se ela pode passar a patinha bem levezinho para fazer carinho no filhote dela, ela também pode dar uns petelecos assim, ó, no filhote dela para ele ir para o mundo, para ele chega uma hora que ela tem que mandar ele. Sai, você já está grandinho, vai cuidar da sua vida, né? E do mesmo modo, se algum outro animal, alguém vem, invade a matilha dela, ela rosna, ela vai para É, cima, né? Ela mostra as garras. Então, ao verdade. ser mulher é isso, né? Essa coragem, né, de fazer o que tem que ser feito, né? Não ficar Exato. sendo dominada por um medo de coisas que contaram pra gente, Isso. né? Sendo oprimida, né, por uma sociedade, por questões, às vezes até de parceiros, até que possam se sentir superior de alguma forma. Então, são coisas que é muito importante que a mulher entenda, que não tem competição de força, de nada, tem apenas o seu espaço, a sua representatividade, a sua essência, e, sabe? E trazer a junção das duas coisas. Sim.
A Cris está dizendo o seguinte: esse mundo moderno de pessoas que buscam respostas instantâneas, influências que fazem a gente esquecer do começo de tudo. É exatamente Isso, isso. É isso, exatamente, isso. é isso que a Andrea está trazendo desse comportamento automatizado, né? Aí É, você para de pensar, eu tenho que acordar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer a comida de amanhã, eu tenho que lavar a roupa de amanhã. Quando você é, vê, você tá assim, ó, você não para, e aí você perde as oportunidades de fazer a diferença. Porque quando eu falo da maternidade, por exemplo, gente, até no papel de liderança dentro das empresas, eu sempre falo isso, não adianta você enxergar, a liderança mais eficaz é aquela que dá o feedback, aquela que corrige, aquela que ensina na hora do evento. A mesma coisa é com a maternidade. É na isso, hora que seu filho, que acontece alguma coisa, é que você deve interagir, deve isso, intervir para ensinar, para isso, corrigir se necessário, para, né, colocar para ele valores que são importantes, né? Porque às isso. vezes deixa para depois, ou não está presente, ou Já não não surge. enxerga, e aí as coisas vão o quê? Vão seguindo esse mesmo padrão. Né? Se a gente Isso, quer mudar o padrão, a gente precisa falar, opa, stop, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o jeito que a gente está dando respostas automáticas, né? Porque tudo é isso, meio automático. Se eu falar assim, oi, Andréia, tudo bem? O que você vai isso. responder? Tudo Tudo bem, bem, né? é Outro dia eu verdade, tava, Cris. né? Então, assim, tudo automático. Se você É, falar assim, é, não, Cris, não estou nada bem, não, é, estou com um é. febrão danado, peguei Covid, estou com diarreia. Né? Opa, liguei em péssima hora, Andréa, né? Sim, Porque é né? assim que a gente está Sim. funcionando, né? Isso, exatamente, é estado de presença. É você assumir o real. Não precisar ficar maquiando, mascarando situações que não tem necessidade. Exatamente. A verdade há egrégoras, padrões que vamos repetindo ao longo das gerações. Isso também, né? Eu acho que isso também que a Adete está trazendo é importantíssimo. Então, às vezes a gente, por exemplo, relacionamento amoroso, né? A gente passa pela. Nossa, mas eu sempre escolho mal, né? Às vezes a gente vai resgatar na nossa história, né, alguma mulher ancestral nossa veio viver na mesma história e a gente vem aqui e repete um padrão de uma história familiar. Mas qual o olhar que a gente tem que ter numa situação dessa? Um olhar compassivo. Entender que naquele tempo ela teve aquela dificuldade, aquele desafio, né? E hoje, se eu já tenho essa clareza, já olho para aquela situação com outro tipo de olhar, o que, que eu posso fazer para mudar a minha situação e as das próximas, né? É, É claro que não é um movimento fácil, porque aquilo já está arraigado, já virou um padrão. Mas vamos investir no autoconhecimento, vamos investir na busca, vamos investir na autolapidação. Vamos deixar um tempinho que seja pouco, 15 minutos por dia, mas de olhar para si e se cuidar. é. Eu acho que assim, acho que você deve saber, né? A gente lançou esse mês um curso novo chamado A Jornada do Feminino, onde eu destrinchei o curso que vocês conhecem, porque tem várias selvagens aqui, para fazer tipo como gotas mensais. Então serão 12 meses, faz o mês que você quiser, enfim, cada mês é um tema, muito baseado no livro, obviamente, né, no Mulheres que Correm com os Lobos, exatamente para permitir isso. Eu acho que seria um movimento muito legal, porque a Rosana estava assim, nossas filhas têm muito mais masculino que nós. Precisamos ajudá-las a resgatar o equilíbrio. E é isso, por exemplo, vocês lerem, tomarem contato com esse conteúdo, refletirem em grupo. Então, assim, toda última quarta do mês eu vou fazer uma aula com as assinantes para trabalhar o tema do mês e que é só nosso. É só coisas para a gente, para nossa vida, para nosso entendimento, para a gente se ver de um outro jeito que a gente não está se vendo, né? Isso. Entender o que é uma intuição, entender o que é o nosso poder pessoal, né? Entender como que a gente vai tratar, lidar com as nossas raivas, com as nossas iras, com o nosso Emoções. perdão, Isso, né? perdão. Perdão, sentimento também fundamental. Importante Então, fazer. assim, e aí a gente trabalha, assim, a Maria tá me assessorando bastante nesse trabalho, né, nesse curso.
A gente elaborou bastante para fazer uma coisa que seja viável financeiramente, viável em termos de tempo, porque o que mais a gente escuta é não tenho tempo, Cris, não tenho tempo, Cris, né? Então, assim, É. vamos fazer assim, a gente destrincha mais, cada uma lê, absorve no seu tempo, no seu ritmo. Então, vai receber lá áudio, vídeo, PDF, exercício, e vai. E é assim, gente, é um passo de cada vez. Às vezes a gente já quer, sabe, abraçar o mundo, a gente tem que aprender que a jornada E com é um calma. passo a passo, Isso. né? É o caminho que vale, não? É- exatamente. E eu acho que cada passinho, mesmo que seja pequenininho, a gente precisa aprender a reconhecer e a comemorar isso, né? Ah, mas eu só Exatamente. consegui isso. Né? Porque se cobra muito, a mulher se cobra muito, Isso, né? isso. Cobra uma perfeição física, cobra uma perfeição de humor, cobra uma perfeição de intelecto, se cobra muito. Fisicamente, tudo, né? É uma cobrança tão extrema que chega uma hora ela cansa. Energeticamente ela já está estressada de tanta cobrança. Não tem uma leveza, né? Ela precisa trazer essa leveza para a vida dela para que fique mais fácil esse caminhar, né? E aqui até eu vejo aqui a pergunta que a Maria fez a Era o que respeito eu ia de falar como para você. fazer, de como fazer para quebrar esse padrão, né? Eu entendo que é esse estado de presença, que eu digo para quem já está mais atenta no seu caminho de vida, para quem já está mais com olhos, não digo críticos, mas analíticos com cada passo que você tem dado, mas eu acho que a constelação é uma ferramenta muito importante, porque tem situações que já estão tão arraigadas, já entrou num ciclo de padrão já de tantas gerações para trás, que você realmente tem maior dificuldade de quebrar. Então, existe a ferramenta da constelação, que é muito energética e ajuda muito. Existe também outras ferramentas, como a Barras de Axis, que é maravilhosa. Ela trabalha sem uso do verbal. Você apenas está ali corporalmente e com o toque em alguns pontos da cabeça, né, energeticamente, acontece muita liberação. Nessas liberações, liberam-se até questões de padrão, de ressentimentos, de mágoas, coisas que ficam como nodos fixos no nosso campo áurico e energético. Então, a liberação vai acontecendo. Claro que não é de uma hora para outra, mas é um processo de muita transformação. É verdade. Eu acho que também, André, assim, até no seu dia a dia, né? No nosso dia a dia, eu acho que tem uma ferramenta muito poderosa que é a prática meditativa, Ah, né? Porque as pessoas têm, perfeito. meditar não, Cris, eu não sei meditar, todo mundo fica com medo, né? É, Eu acho que a prática, se a gente começa a aprender a fazer, né, sei lá, 15 minutos que sejam, 10 minutos que sejam, ou ao despertar, ou antes de dormir, né? sim, Isso já sim. vai criando, né? Se for contínuo, paulatinamente, né? Esse Isso, processo de quebra de padrão, quebra de, né? Daquilo que está isso, enraizado, que está duro, isso, né? isso. Na gente, eu acho que no meu curso sempre eu estou passando, assim, já é uma prática fazer as vivências, né? Quando é Mulheres Selvagens, né? Que a gente faz no Zoom. Fazer a vivência quando chega, exatamente para já Já trazendo descarregar, essa. né? Isso. E nos exercícios que eu mando, né? Nas tarefas, fazer as vivências também. E aí eu me dei conta outro dia, porque eu também fiz a formação de Theta Healing, né? Então, Isso. muitas as minhas, que eu gravo lá as vivências e dou para elas praticarem, eu estava me dando conta do quanto que o Theta Healing entrou em mim e que quando eu vou lá elaborar a minha vivência, ele É está puro ali. teta healing. É. O É, teta é muito né? potente, né? Muito potente. Realmente é Exatamente. uma Por exemplo, eu conexão. tenho uma vivência, né, que eu amo, é porque assim, eu amo essa vivência do Theta Healing, que é o canto do coração. Sim, E sim, é super maravilhoso. feminina, né? Então, Isso. outro dia eu gravei algo que eu conversava com o coração, né? E a gente fazia as pazes, se apazigua com o Isso. nosso coração, né? Sim. Porque o coração é feminino, né? A mente é o masculino, o coração é o feminino, e os dois têm que andar
juntos, juntos. É, é. né? Porque não E adianta um sem o outro, né? A isso, emoção sem essa dose da racionalidade sai desgovernada aí no campo e ninguém segura. Faz um isso. monte de besteira. E a racionalidade sem o toque da emoção faz a gente virar. A gente não, passa a não Uma ser ser máquina. humano. É uma Uma máquina. máquina, exatamente, né? É, Então, eu verdade. acho que tudo vai se juntando, né? Eu acho que a gente está num momento, no mundo, né, que é difícil, mas que ao mesmo tempo, acho que a gente está vivendo assim, um momento de muitas transformações, muita coisa vai mudar. Muito, Está muito. mudando já, né? Eu acho Já, que com está se certeza. abrindo aí um campo de conhecimento, não sei nem que palavra Espiritual. dar agora, né? Que a gente é espiritual mesmo, né? Que a gente está recebendo, que a gente está intuindo, né? E que vai nos ajudar enormemente nesse processo. Mas, de novo, temos que fazer a nossa parte, né? A gente tem que ter a atitude, né? Outro dia minha mãe deu risada comigo, porque não sei o que ela falou assim, ai, pede para Deus. Eu falei, mãe, a fila de Deus, a lista de Deus deve estar tão grande, porque com tudo que está acontecendo com essa pandemia, mãe, a gente que tem que fazer, eu tenho que olhar para a minha atitude, eu tenho que buscar esta solução, claro, pedindo sempre essa luz divina que me protege, que me guia e que me mostra. Mas assim, se eu ficar sentadinha, mãe, rezando aqui, não vai rolar. Ela deu risada, né? Hoje, agora ela ri de tudo que eu falo. 92 anos, ela tá me achando o máximo, viu, gente? Você sumiu a sua voz. Sua voz sumiu, Andréa. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Sumiu totalmente a sua voz. A Rô tá dizendo o seguinte: os resultados dessas terapias são sensacionais. Resultado sutil, mas muito poderoso. Exatamente isso, Rô. Fala agora um pouquinho, Andréa. Sumiu? Tá sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Agora a Andrea eu não escuto. Alguém pode falar, responder aqui pra gente, senão a gente sai e volta. Ué, ficou mudo. Alô? A Andrea, vocês estão ouvindo? Ah, tá. Só tão... Olha, Andrea, ninguém tá te escutando. É, tá. E agora? Não. O que aconteceu aí? Ai, que pena. Andréa, sai e volta para a live para a gente. Que a gente ainda tem algumas coisinhas aqui no nosso roteirinho para a gente trazer para elas, né? Você não escuta, Andréa? Não? Saia da live. Alguém escreve para Andréa, saia da live. Essa live tá engraçada, assim. Aí, deixa eu ver. Tan, tan, tan. Bom, enquanto a Andrea volta, pessoal, então eu queria aproveitar mesmo para comentar com vocês, né? Na minha bio aqui no Instagram, para quem não está sabendo ainda, lá tem um link, a gente fez uma página que a gente explica como funciona esse curso por assinatura. Então tem todos os temas mês a mês, então a gente colocou mês a mês, são 12 meses. Nesse mês, o curso vai custar R$ 69 por mês. Você entra nele e sai dele na hora que você quiser, né? Nesse mês do Dia da Mulher, né, do mês da mulher, a gente resolveu fazer um desconto. Ele vai sair R$ 48,99, né? São 29% de desconto. Então, se você entra agora, você só paga esse valor e vai ter acesso a todos os conteúdos e uma masterclass comigo
toda a última quarta-feira do mês eu vou trabalhar vocês no tema do mês. A Andrea tá voltando. Então, eu acho que é legal passar para as amigas, né? Para a gente fazer esse movimento, né? Isso que a gente estava falando aqui na live, né? Eu estou tentando Voltei. fazer muito essa. Aê, que bom! Todo mundo. A gente não estava te ouvindo. E você estava É, ouvindo, me ouvindo? estava te ouvindo. Aí, de Ah, ok. repente, sumiu a sua voz. Ah, tá. Foi uma Bom, desconexão. então vamos retomar aqui o papo. Onde que a gente estava mesmo? Eu até me perdi um pouco. É porque a gente foi puxando vários ganchos, né? Nós fomos falando É, sobre a eu acho que a última questão foi essa quebra, né, do isso, padrão de padrões. comportamento, que a gente fica no Isso, automatismo, que é o quanto é importante a gente quebrar esses padrões isso. para essa transformação que a gente tanto quer, Exatamente. que a gente tanto É. busca, Às né? vezes, uma pequena mudança numa forma de agir, numa forma de pensar, numa atitude sua, cria uma grande transformação e daqui outras e outras, porque é um efeito dominó. E ali Sim, vai crescendo. é. Ah, não, eu estava pensando aqui, né, dessa finalização de live, né, a gente fazer um Hum, pouco dessa amarração final, a gente é. entender, né, como é que a gente pode trazer essa nossa ancestralidade para mais próxima e mais viva para a nossa vida. Como que a ancestralidade pode ser uma das chaves da compreensão de que mulher nós somos, né, de quem eu sou, né, e aí, e com isso, a partir disso, buscar o meu crescimento, né, o Sim, meu desenvolvimento, né? Então a sim. gente estava falando, por exemplo, da importância, por exemplo, da gente pensar um pouco, tentar desenhar um pouco essa nossa árvore genealógica, né? Exato, Ter essa exato. curiosidade, né, de quem foram essas mulheres, quem foram, Isso. né? O que Quem tem for. delas, o que delas tem Tem em em mim, mim. Isso. Isso, né? exatamente. É, E, e quais pode as falar. dificuldades que elas passaram, por exemplo? Ah, eu lembro, por exemplo, de uma bisavó, de uma história de uma bisavó que teve uma grande dificuldade. Tanto pode ter sido até uma dificuldade física ou algum desafio na vida, lidar com perdas, lidar com às vezes com guerra, né? Porque nós temos história, mas isso com certeza é até coletivo, porque é muito geral isso, situações de guerra, é, desafios realmente sofridos e que a gente olha para trás e pensa, poxa, o que elas aprenderam lá atrás, o que elas absorveram, inclusive do sofrimento, eu trago em mim. Eu trago Uhum. isso também como potência, porque foi um aprendizado, mas também como um desafio que pode ser que ainda não está lapidado em mim e que eu preciso ter um olhar analítico, de estado de presença, para que eu vá me lapidando para minha filha não ter, para meus netos não terem, e assim em diante, cada vez melhor. Porque com certeza vão aparecer novos desafios. Mas os antigos vão deixando de existir. A gente vai lapidando. Exatamente. É de novo, né? A jornada é o Isso. passo a passo. É Então, passo a assim, passo, é um eu caminhar, me não é dei eterno. conta, eu me dei conta, ou seja, ficou consciente para mim tal aspecto, eu começo a trabalhar este aspecto, Isso, né? Olha, exatamente. nossa, eu nunca tinha me dado conta, né, de que eu tinha. Outro dia eu conversei com uma amiga que fez também o curso o Fogo Criativo. E ela contando a história, né? Que hoje ela é chefe de cozinha, mas ela passou a vida inteira dela odiando a cozinha. Ah, Ela então. tinha uma referência das mulheres da família dela extremamente negativas em relação ao ato de cozinhar, Olha, então, né? você E só que percebe. lá na frente, ela já estava mulher madura, assim, já vivida, adulta, é que ela começou, por nada, do nada, começou a ter uns ensaios e ela foi descobrindo que a paixão da vida dela é a cozinha. Pois é, você percebe que a gente já enxerga isso de cara, que existia com certeza um bloqueio, uma questão emocional ou, né, uma questão de bloqueio mesmo por questões físicas até, né, energéticas, e que por algum motivo, alguma situação que eu enxergo como benéfica, houve esse desbloqueio. Às vezes uma pessoa que ela gostou muito,
trouxe para ela de novo aquele olhar do amor e do carinho pela cozinha. Às vezes uma situação trouxe uma lembrança que fez com que ela desbloqueasse aquele trauma, aquele padrão de sofrimento, fez com que ela retomasse aquela potência, que abrisse aquelas caixinhas, as nossas caixinhas de Pandora. Então, na caixinha de Pandora tem tantos desafios quanto as belezas e as potências. Aí nós sabemos lidar com isso, né? Então, eu acho isso maravilhoso, porque não tem o tempo certo. O tempo que acontece é o tempo que tem que ser. Então, às vezes, a pessoa passou a metade da vida dela não querendo olhar para aquilo. O dia que ela realmente consegue olhar para aquilo e desbloqueia aquela energia, ela retoma posse daquela potência e aí aquilo faz parte da vida dela novamente e aí floresce e é uma beleza, né? É verdade. A Cris está dizendo aqui, não como um karma, e sim como uma forma para se melhorar, se lapidar. Exatamente, Isso, né? isso, E eu acho que para a gente fechando, André, assim, a questão, a gente está falando da ancestralidade feminina, eu acho que um exercício que é muito poderoso, e poderoso por quê? Porque ele traz uma emoção de amor mesmo, né? Uma energia de amor muito potente. É de repente você parar um pouquinho, às vezes fechar o olho e lembrar um pouco de momentos em que você teve contatos com as mulheres, né, da sua ancestralidade, sua avó, sua mãe, Nossa, uma tia, né, um nossa, abraço, um bolo quente que você comeu ali, você sente até o cheiro daquele bolo, daquele sabor, que é um ato de amor, né? Eu acho que sim. isso é que vai resgatando bastante isso do nosso feminino, né? Sim, Que acolhe, que cuida, né? Que é, nutre, né? é, Para que a gente vá. Porque quando a gente fala assim, a gente precisa trabalhar as nossas filhas, né? Então a gente precisa é, começar na gente. Então, se a claro. gente começa a desenvolver o nosso feminino, né? A expor mais ele, a colocar ele mais a serviço do mundo, naturalmente, né, isso vai reverberando para as gerações que estão Que estão à vindo, frente, né? Então, exatamente, eu vejo isso, né? Então, assim, não com esse preconceito de que agora, se eu fizer isso, isso aí é coisa de mulher dona de casa, isso aí é coisa de mulher que não, né, não tem o que fazer, isso aí é. Não, é como um ato de amor mesmo, que faz parte também da nossa vida, né? Você Você sabe que pode ser até uma executiva. você sabe que até o preconceito são coisas históricas, né, Cris? Então, quando a gente se percebe livre de preconceitos, que a gente tem um olhar mais aberto para tudo, isso também é uma herança, é uma coisa maravilhosa que eu também gosto muito de olhar para isso com agradecimento, porque o preconceito também é uma carga que a gente traz historicamente, né? Traz Sim. também de vivências, traz de antepassados, mas traz historicamente. A Cris está dizendo o cafuné. Pois é, você sabe que eu lembrei outro dia, eu acho que eu ando nessa fase aí, viu, gente? É a pandemia, isolamento social. Outro dia eu estava lembrando, eu quando menina, eu sofria muito de dor de ouvido. Eu me lembro, eu tinha muita dor de ouvido, muito problema de garganta. Eu respirava um pouquinho, era batata, tinha dor de ouvido. E minha mãe, na época, ela tinha uma fraldinha, sabe, fralda de tecido? Ela esquentava o ferro, E fazia ela punha, ficar né? bem quentinha, me colocava no colo e colocava a fraldinha. Era só Sim. assim que eu conseguia dormir. E você sabe É. que quando eu lembrei, é por isso que eu falei desse exercício de a gente fechar o olho, a gente vai para aquele lugar, né? Vai, vai. Eu lembrei, eu senti, gente, eu senti o quentinho e eu Calor, senti o é. cafuné, né? Para poder, porque eu chorava, 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 ela não sabia o que fazia comigo, É, né? é. Então, a É. Beth falou, as irmãs gêmeas foram mais educadas do que eu. A família diz que sim. No entanto, por outro ponto de vista, eu fui mais ousada que elas, porque o tempo exerce influência sobre nós e sobre nossa hereditariedade. Isso. Mas agora, assim, para tocar assim, um pouquinho no assunto de uma lembrança, por exemplo, duas lembranças que me vieram rápido quando você falou, assim, minha avó, por parte de pai, eu chegava na casa dela, ela estava com uma mesa inteira forrada de jornal, lotado de tinta.
porque ela era artista plástica, né? Dava aula de artes plásticas e pintava. Então eu falo, nossa, que bênção, eu amo fazer isso, né? E, e ótimo, né? E claro que ela tinha outros talentos. A minha avó, mãe da minha mãe, além de todo aquele acolhimento, aquele amor, aquele carinho absurdo, tinha costura, tinha cozinha, tinha infinitas coisas, era travesseirinho novo cada vez que eu ia para lá. Então são memórias assim que o espaço que ela ocupa interno é tão grande que eu acho que é o que nos sustenta para viver a nossa vida com plenitude, sabe? É muito importante você É. carregar isso. Então, assim, eu acho que é isso, né? Assim, né, nesse tema dessa live linda de hoje, acho que elas gostaram, viu? Ah, que bom. Oi, É um assunto muito Salzinha. extenso, né? É, eu acho que é isso. Acho que a grande mensagem é essa, né? Já que nós somos, no feminino, somos nutridoras, então vamos, né, nutrir e acolher as nossas ancestrais, né? A Isso mesmo. ancestral que está dentro da gente, né? A gente Exatamente. vai conseguir se entender melhor, atingir, assim, se compreender na nossa totalidade, né? Que é isso que a Exato. mulher selvagem busca, é a sua totalidade, o masculino e o feminino, luz e sombra, né? O Isso. hoje e o ontem, né? E para você construir esse amanhã. Tá tudo aí, né? A gente Tudo não é aí. uma coisa só, né? Exatamente, Então, Cris. Que lindo, assim, que lindo. É um assunto muito lindo, porque você vê como ele ramifica, ele traz só conteúdo extenso, amplo e é, amoroso, né? E é, amoroso. Muito lindo. com certeza. Para quem chegou agora, que teve gente que chegou agora, depois vocês voltam lá na live, porque essa live tá maravilhosa. E escuta toda essa live, porque realmente tem muita coisa linda aqui. E eu vou te contar uma coisa. Eu tive esse insight, essa ideia agora, um pouquinho antes de começar a live. E aí eu fui pesquisar, caiu na minha mão uma oração chamada Oração de Libertação da Dor Ancestral da Linhagem Feminina. E eu Uau, vou, que e eu vou ler para vocês, porque tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui. Então eu vou maravilha. ler para a gente encerrar com chave de ouro Chave de essa ouro. noite de segunda-feira. Então a gente já começou, gente, com, Super bem, né, né? muita luz, com muita, né, muita saúde, muita gratidão, com, né, com tudo aquilo que a gente precisa para seguir nessa estrada que a gente está seguindo juntas, né? Sim. Então vamos lá. Então, oração de libertação da dor ancestral da linhagem feminina. Sou grata. Renascemos em nós mesmas, em nossa nova linhagem divina feminina, onde a paz, o amor, a compaixão e a misericórdia, como laços de cura, unem o separado, cicatrizam o machucado, soltam o rancor e a ira. Renasce em equilíbrio perfeito, onde o feminino e o masculino são livres, sãos e complementares. Ai, que lindo. Nossa, quanta bênção, que oração linda. Ah, eu também achei. Na hora, eu até arrepiei agora. Eu falei, cara, isso aqui é perfeito, né? Para tudo que É, a gente quer falar hoje. é. Muito lindo, Cris. Eu quero muito agradecer essa oportunidade da gente trocar aqui, compartilhar, falar sobre esse assunto tão bonito, tão extenso, assim, e que com certeza é um assunto que a gente tem que se aprofundar, estudar, ser curiosa, se dedicar, se lapidar, porque é muito, muito rico. E que venham próximos assuntos agradáveis e lindos aí para a gente Irão, irão. engrandecer. Querida, gratidão, obrigada Agradeço. por aceitar meu convite. Claro, com Obrigada a certeza. cada mulher, cada pessoa que estava aqui, mandando um monte de coraçãozinho pra gente. Foi uma live linda. A sua mãe está dizendo, né? Amanhã live. A Andrea mais magrinha e mais bonita. A Cris, sempre muito bonita e charmosa. Obrigada, Dete. Eu Também, quero Renata, agradecer a obrigada por todas, essa live, foi maravilhoso. Olha, gente, todas podem as passar a live mulheres. para outras pessoas, porque é isso, a gente vai, ó, fazendo crescer o nosso movimento, né? Isso A mesmo, é isso. Andréa é a maravilhosa, viu, Cris? Eu tinha certeza que vocês iriam amar ela.
É isso aí. Eu falei, olha, a gente vai ter uma, eu falei sexta-feira, a gente vai ter uma live segunda-feira que é imperdível. Ai, que delícia! Agradeço a todas. Essa linha de mulheres aí só me faz ficar cada vez mais feliz de saber que somos todas iguais, estamos todas juntas nesse caminho. Isso mesmo. Gratidão, Beijo. gente. Ó, juntas Boa somos mais noite. fortes, hein? É, Vamos nunca ó, esquecer juntas, disso. Isso aí, juntas. ó. Boa noite. Um beijo, boa noite Obrigada. para todos vocês. Tchau. Tchau.